Fala, meu querido estudante, minha querida estudante. Tudo bom com você? Você fez o Enem? Você gostou da prova? Como é que estavam as questões de humanas? Tu deu valor à prova de humanas? E o tema da redação, como é que foi? Eu aqui quero expressar a minha torcida para que você tenha gostado de tudo, tenha tido uma facilidade e que foi tudo bem. Beleza? E quero vir aqui também para comentar sobre a prova. Porém, eu não vou aqui trazer gabarito, eu não vou comentar questão por questão, porque eu acho que isso, nesse momento, pode gerar gatilho para alguém, pode gerar ansiedade, nervosismo, desestruturar algum estudante pensando no próximo final de semana. Então, meu papel aqui não vai ser esse. Eu não quero fazer isso, eu não quero gerar isso em ninguém. Beleza? Mas eu quero aqui, de uma forma como um todo, comentar de aspectos relacionados à prova do Enem, de uma forma como um todo. E discutir a área de humanas, que é onde eu tenho local de fala e posso falar com propriedade. Quero dar comentários de uma forma como um todo, mas gerais sobre como a prova foi feita, o que resultou a prova, qual o pensamento da prova, objetivos e tudo mais. E, obviamente, comentar sobre conteúdos que estavam inseridos na prova de Ciências Humanas. Beleza? Em outro momento a gente vai ter uma resolução de questão e tirando as dúvidas, construindo tudo bem direitinho. Mas nesse momento eu julgo e eu entendo que não é o momento de fazer isso. Beleza? A princípio a gente deve considerar que a prova do Enem possui objetivos e possui também uma função social. Por exemplo, é objetivo do Enem entender como é que esse cidadão está sendo formado no final do seu processo escolar. Por exemplo, como é que a escola formou esse cidadão? Como é que a sociedade formou esse cidadão? Quais são os valores que essa pessoa, que esse indivíduo tem a partir de igreja, cursinho, escola, família? Como é que essa sociedade está preparando esse cidadão e quais são os valores que ele carrega? Então, isso é um dos objetivos do Enem, isso é levado em consideração na hora de formulação das questões da prova e de tudo mais. Então, a gente precisa ter isso em mente. É uma espécie de matriz que o Enem adota. E levando em função essa função social, ou melhor, levando em consideração essa função social, essa prova em particular serviu para mostrar um aspecto muito negativo de nossa sociedade. O quão dispare, o quanto desigual ela é e ela se forma. Foram mais de 6 milhões de inscritos nessa prova. A gente teve mais de 51% de abstenção. Ou seja, mais de 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de estudantes não fizeram a prova. Isso é um número horripilante. Isso é um fator que mostra, por exemplo, o momento em que a gente vive, um momento hostil, um momento em que a gente tem que lidar, ao mesmo tempo com esse processo seletivo, com esse processo de fazer a prova e uma pandemia. A maior crise sanitária que a gente tem nos últimos anos. Isso é um fator para a gente considerar e depois analisar. Em outro momento eu vou voltar aqui para falar especificamente sobre esse índice de abstenção, que é algo muito alarmante, muito gritante. Beleza? E a gente precisa considerar esse fator pandemia e ter respeito com nós mesmos. Pô, a gente tá passando por um momento muito difícil, um momento hostil, um momento de muita dificuldade. A gente tem que se ligar. A gente vale muito mais do que uma nota. A gente não pode se diminuir perante uma nota. Então, a primeira coisa que eu quero já deixar aqui de cara para você é para você ter respeito com você mesmo. De você entender o momento que a gente tá vivendo e encarar esse processo. Beleza? Você é maior do que a sua nota. Show? Tamo junto? Vamos embora, vamos embora. Outro ponto ainda sobre a prova que a gente deve considerar é de sua estruturação. Por exemplo, ela não está ali para se propor a ser uma prova conteudista, como é o exemplo de concurso, como é o exemplo de vestibulares, como é o exemplo de concurso militar. Por exemplo, a gente tem características bem diferentes, bem distintas. A gente não vai ver uma relação direta assim
de exemplo. A Revolução Francesa de 1789 teve isso de antecedentes. Quais foram suas fases? Quais foram suas consequências? O Enem não vai perguntar isso, mas ele vai contextualizar a Revolução Francesa dentro de uma questão, como foi o caso que fez agora nesse final de semana. Por exemplo, vai ter uma questão que vai citar a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. É uma relação direta com uma das fases da Revolução Francesa. Mas ali ele não quer saber de acontecimentos daquela fase nem de consequências. Ele quer enaltecer, ele quer levar em consideração aspectos relacionados à liberdade. Então, é um ponto significativo que a gente deve considerar a forma de como essa prova, como essas questões são construídos. Beleza? Então aqui a gente já se liga. Não possui um caráter conteudista. Uma das competências que a gente tem é justamente essa, de comparar, de enxergar, de estabelecer relações, de interpretar. Algo fundamental que existe é de que a interpretação na hora da prova do Enem é sua melhor amiga. Porque a partir disso, você vai conseguir ter alguma facilidade, não só na prova de humanas, mas em outras provas também. Show de bola? E falando sobre as questões de ciências humanas em si, um papo para considerar sobre os próximos dias é da gente estar conversando se essa foi a prova mais difícil dos últimos tempos. Tanto levando em consideração o fator de que essa prova foi feita durante uma pandemia, mas também das próprias características da prova. Acredito eu que essa tem sido a prova mais difícil desde 2009 para cá. Porque desde 2009, Gra, foi quando aconteceu a última reformulação do Enem e que a prova passou a ter as características que a gente conhece hoje. Então acredito eu que essa sim tenha sido a prova mais difícil. Em relação às questões da prova em si, se existiu alguma surpresa, foi o maior número de questões de geografia em relação a anos anteriores. A gente teve uma presença, um volume muito maior de geografia nas questões de humanas. E essas questões foram médias tendenciosas a difíceis. Eita, peraí, Gra. Mas eu tô ligado que muitas dessas questões dava pra gente fazer por interpretação. Sim, de fato, dava pra gente fazer por interpretação. Porém, algumas dessas questões interpretativas, principalmente aquelas que eram relacionadas com geografia física, com geologia, mereciam, ou melhor, precisavam de uma base teórica bem estabelecida para a gente poder fazer uma interpretação. Então aqui já vai um adendo. O que pode ter sido fácil para mim, não necessariamente foi fácil de uma forma como um todo. Eu continuo considerando essa prova de humanas, ela tendo um nível de média tendenciosa para difícil, não para fácil. E aqui é algo que eu já firmo o pé, já marco a minha posição. Essa prova de ciências humanas não foi fácil. Beleza? Então, em geografia foi algo muito, muito pertinente. A gente teve questões que vão envolver geografia agrária, geografia urbana, o meio ambiente vai ser algo muito presente a partir de agricultura, uso racional e uso eficiente de recurso hídrico, que é uma questão muito importante da gente estar utilizando isso de base para conversar. E cada vez mais a gente consegue enxergar perfis nas questões. Por exemplo, existia uma questão da geografia que vai ser muito debatida ao longo dessa semana, se é de fato geografia ou se é história. No que diz respeito à dominação, a forma com que o europeu estabelece suas relações de dominação e de exploração. Pô, é uma questão que dá para se discutir se devido à questão do espaço é uma questão de geografia ou devido ao contexto é uma questão de história. Esse é um dos perfis de relação que existe em ciências humanas. Algo bem integradozinho, algo interdisciplinar, algo que gera essa dúvida de onde a gente está encaixando determinada questão ou não. Beleza? E já que a gente falou em história, aqui sim eu estou marcando a posição. Essa foi a prova mais difícil de história, que envolve qualquer Enem de 2009 para cá. Dá pra gente discutir se foi mais difícil agora ou 2018? Dá. Mas acredito eu, pelo menos do calor do momento e o contexto que a gente vive, que essa foi a prova mais difícil mesmo.
Não tivemos grandes surpresas. Não teve uma questão assim que, pô, essa questão foi doideira, tudo mais. Não, foi algo bem, digamos, padrão mesmo. E aí, Dedé, se liga aí, vai. Uma coisa que quando eu tava vendo a prova, que eu tava fazendo, que me pareceu que a galera, na hora da formulação da prova, botou os conteúdos todos de história em cima da mesa e começaram a ver assim, meu irmão, esse conteúdo aqui, dá pra gente fazer dá pra existir alguma polêmica? Se dá, exclui. Tipo assim, ditadura todo mundo já sabia que não ia cair, isso não era novidade pra ninguém. Agora, movimentos sociais da Primeira República, era Vargas, acabou tudo. Era como se a galera tivesse ali. Ei, peguei o século XX. O século XX existem algumas polêmicas. Exclui. Basicamente foi essa a impressão que eu tive ali vendo aquelas questões. Na prova de história a gente teve uma presença muito marcante da Idade Antiga e da Idade Moderna. E aqui eu já quero fazer um adendo muito importante. No que diz respeito à Idade Moderna, leve isso muito em consideração na hora de sua formulação de estudo. Por quê? Idade Moderna tem uma presença muito grande tanto em história como em filosofia e sociologia. Ou seja, é um conteúdo que é necessário uma atenção muito grande e que cada vez mais tem se mostrado como uma tendência para ter um volume maior de questões na prova de humanas. Então, já pega isso aqui que eu falei para você e internaliza e leva em consideração na hora de formular seus estudos. Beleza? Só essa informação aqui, acredito que valeria um like e se inscrever no canal, viu? Beleza? Vem comigo que não acabou o vídeo não. Escravidão apareceu como é de se esperar. Questões sociais ali da América Portuguesa também aparecem, como por exemplo a questão dos jesuítas e a presença da escravidão ou não. Aqui é um aspecto muito importante, porque, por exemplo, muita gente vai estudar América Portuguesa ou Brasil Colônia somente levando em consideração os aspectos relacionados à economia. Quando uma questão traz esse aspecto relacionado ao social, pô, é muito importante e muito pertinente. É algo que é muito interessante que se aconteça. Para a gente ter noção de diferentes Brasis, de diferentes formas sociais que os Brasis tiveram. Então é algo bem significativo. Que inclusive é uma das competências do Enem. Dele querer saber, ou melhor, dele querer que a gente estabeleça aproximações e diferenças de diferentes modelos que a gente teve ao longo da história do Brasil. Então já fique esperto. Algo que me alegrou bastante foi ter aparecido uma questão relacionada com Roma no momento de crise. Ali eu particularmente não esperei uma questão daquela. Eu não acreditava que pudesse cair uma questão daquela forma. Por quê? Vai ser uma questão ali que está se projetando num período de crise do Império. E um momento que normalmente a gente estuda para observar a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Só que não caiu nada de Idade Média. Então já fica esperto e já fica esperta nesse tipo de questão. Beleza? A gente ter uma atençãozinha maior em relação a isso. Em referência à prova de Sociologia, que prova linda! Que prova top! Caindo questões relacionadas à cultura e diferentes aspectos da cultura, assim como movimentos sociais e movimento feminista. Caramba, isso é muito importante. Dedé, tu não sabe o quanto eu fiquei feliz em ver questão assim, em ver uma estruturação assim. Que a representatividade é um negócio muito importante que a gente devia estar discutindo para ontem. Nesses dias, a mídia, de uma forma como um todo, vai ter dois focos, que é o foco na vacina e o foco também no Enem. A partir do momento em que tem questões que estão elaborando e trazendo como foco principal o movimento feminista, é algo que normalmente vai ter uma repercussão na sociedade, que normalmente a galera vai estar conversando. E isso é muito importante que aconteça. E eu fiquei bastante feliz quando eu vi questões nesse sentido. Já na prova de filosofia, foi como esperado, caindo boiari. Boiari, para você que não é íntimo,
é Aristóteles. Quando a gente está falando ali de Aristóteles, a gente leva em consideração tanto o que diz respeito à ética como à política, que foi basicamente o cerne da, digamos, da alma da prova de filosofia. Então foi muito bom. Eu particularmente saio dessa prova tendo um aspecto positivo dela, tendo uma visão boa dela, porque ao longo do ano a gente cumpriu nosso papel, nossa função e conseguiu propor uma boa base. Seja essa base criada a partir do Instagram, seja essa base criada a partir dos nossos grupos do WhatsApp, seja essa base criada nas próprias aulas que já tem aqui no YouTube. Pô, a gente conseguiu criar um ambiente muito bom, um ambiente top, e eu tenho certeza que aquela galera que dedicou uma atenção pra gente, que dedicou um carinho especial pra nós, se saiu bem nessa prova. E isso me deixa bastante feliz. Beleza? Você que não me conhecia, que tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixa seu gostei e venha me seguir, que eu tô aqui para produzir conteúdo para você, para facilitar o seu acesso ao conhecimento, porque conhecimento é poder. Eu quero aqui construir com você conhecimento para além de prova. Não só para você passar na prova, mas para fazer uma melhoria na sua vida de certa forma, para você expandir seus horizontes de expectativas, seus horizontes de pensamento. Então meu objetivo aqui todinho é te ajudar, te fortalecer, estar junto com você, contribuindo com o seu conhecimento. Beleza? Pois bem, galera, aquele pedido de sempre, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e principalmente eu quero saber da sua opinião. Ei, tu gostou da prova de humanas? Tu se saiu bem? Tu vai deixar para conferir gabarito depois? Qual o seu pensamento agora em relação a humanas? E o tema da redação? Foi um tema que te agradou? Teve facilidade de fazer? Tamo junto, é nóis, falou, valeu, até mais.